Amém? Eu gostaria de hoje começar a ministração falando sobre Jesus é a nossa provisão. Para você que tem nos acompanhado, nós estamos numa série sobre os nomes de Deus e hoje nós falaremos sobre Jeová Jirê, o Deus provedor. É muito engraçado que todos nós sabemos, nós temos essa consciência que o nosso Deus ele é um Deus que traz a provisão. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que ele tem a providência, ou seja, antes de algum evento acontecer, antes de alguma coisa acontecer, ele já pensou naquilo ali, ele já preparou recursos para que nós possamos viver aquela estação da nossa vida. Então ele realmente é o nosso pastor que nos guia em pastos verdejantes, que nos leva a águas tranquilas. Ele é um Deus que cuida de nós e que prepara todos os recursos que nós precisamos para viver cada estação específica da nossa vida. Este é um Deus provedor. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta hoje, lançar aí uma problemática para você pensar comigo. Então, nós temos essa ideia, nós temos este conceito bem firmado na nossa mente, mas por que muitas vezes na nossa alma nós pensamos como necessitados? Nós pensamos como pessoas que têm falta de alguma coisa e a gente acaba se preocupando, a gente acaba se deixando levar pela ansiedade. E eu queria te perguntar isso, por que muitas vezes na nossa alma, então, nós sentimos falta de algo, nós temos falta de alguma coisa? Então, se Deus ele é a nossa provisão, por que nós temos esse tipo de sentimento? E eu gostaria de ler com você hoje uma história muito legal que está no livro de Gênesis. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis, o capítulo 22. É muito interessante, né? A Bíblia, para quem já estudou teologia ou para quem tem um conhecimento mais aprofundado, sabe que existem algumas regrinhas na Bíblia para quando a gente vai desenvolver uma teologia, quando nós vamos estudar sobre um assunto específico. E uma das regras muito interessante é a regra da primeira menção. Tudo aquilo na palavra de Deus que você vê, a primeira menção, você precisa dar uma certa importância para isso e você precisa estudar isso com uma certa profundidade. Então, a primeira menção que nós vemos na palavra de Deus sobre um homem, um ser humano, reconhecendo Deus como o Deus provedor, o nome Jeová Jirê. A primeira menção que nós temos é em Abraão, nós vemos a história de Abraão. E aqui nessa história de Abraão, nós temos então, para aqueles que não sabem, Abraão, um homem que foi chamado por Deus para descobrir uma nova terra, para se estabelecer em uma nova terra com a sua esposa. E Abraão, então, recebeu uma promessa da parte de Deus que ele seria um pai de uma multidão, que ele teria uma linhagem, né, real, uma linhagem ali que ficaria para a história. E para que isso acontecesse, então, Abraão ele teria um filho, e este filho seria um filho da promessa, mais conhecido como o filho da promessa, Isaac. Então a história é muito longa e não dá pra gente falar tudo, né? Mas no final dela, Abraão então ele tem um filho com Sara, que é a sua esposa, e esse filho se chama Isaac. E então esse filho ele cresce numa determinada idade. Deus vem até Abraão e ele fala: Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Deus ele põe à prova Abraão e ele diz: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, né? Que você me entregue o seu filho. E naquele momento, então, Abraão, ele sobe no monte, ele pega os objetos necessários para fazer ali um altar para o Senhor, e ele sobe esse monte para, então, sacrificar Isaac. E aqui nós vamos ver em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 7 e versículo 8, por enquanto. Então, olha o que diz ali. Isaac disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho.
e os dois continuaram a caminhar. Então nessa passagem, Abraão ele vira para Isaac. Isaac pergunta, tá, tô vendo as brasas, tô vendo tudo necessário para que seja feito o holocausto, o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro, eu não estou vendo o sacrifício em si, né? E Abraão ele não responde nada para Isaac, ele simplesmente faz uma declaração para Isaac, e nessa declaração de Abraão, nós podemos perceber muitas coisas. Abraão diz, Deus proverá. Isaac, fica tranquilo que Deus vai providenciar. Então, se a gente vai falar sobre provisão, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o conceito do que é provisão. Eu trouxe aqui para te apresentar o significado da palavra provisão. Olha o que significa a palavra provisão. Provisão é uma reserva, provisão é um estoque, é uma abundância para providenciar, para abastecer alguém ou abastecer algo. Então nós podemos entender que provisão significa uma reserva de algo, significa um estoque de algo. Então, um exemplo muito claro para a gente entender, né, na prática, por exemplo, a provisão para um campo, né, imagina que um campo, uma terra, e nessa terra existe uma plantação de cana, né, de cana de açúcar. Então, nessa terra, existe uma matéria-prima que é plantada nessa terra, né, uma semente que é plantada nessa terra, para que então possa produzir a cana-de-açúcar. Depois que a cana-de-açúcar foi produzida, né, ela é levada para a fábrica e ela é transformada em açúcar. Então eu, que sou o dono deste campo, eu tenho agora uma provisão de açúcar, ou seja, a cana-de-açúcar que eu tinha, ou seja, a matéria-prima que eu tinha, foi transformada em produto, foi transformado em provisão. Então agora existe um abastecimento de açúcar. Existe um lugar que eu guardo toda esta provisão, esta reserva, e com esta provisão, então eu posso abastecer pessoas, posso abastecer mercados, posso abastecer a indústria, enfim, vou vender a minha cana. Então a gente pode entender com o significado de provisão que você só consegue ter a provisão se você tiver a matéria-prima. É impossível você ter provisão, você ter uma reserva, você ter um resultado se você não teve uma plantação. Para que você tenha a provisão ela exige o quê? Ela exige trabalho. A provisão exige esforço. A provisão ela exige uma plantação, ela exige um investimento. Então só consegue ter provisão quem tem investimento. Só consegue ter provisão quem tem trabalho, quem planta. Isso fica claro pra gente, correto? Isso dá pra gente entender bem. Então o significado de provisão, ele vem vinculado com uma matéria-prima, né? Então aqui vamos seguir um pouco mais. Então neste caso aqui de Abraão, naquele momento, pensa comigo, Abraão, ele não precisava de nenhuma coisa que ele pudesse providenciar. Pensa comigo, Abraão ele não poderia providenciar o que Deus pediu para ele. O que Deus havia pedido para Abraão? Eu quero o filho da promessa. Abraão havia sido solicitado para sacrificar o filho da promessa. Então, quando Deus pediu isso para Abraão, né, eu imagino aqui a cabeça de Abraão, vamos imaginar, a Bíblia não diz isso, mas vamos imaginar que ao passo que Abraão estava subindo na montanha, Abraão estava subindo ali o monte, começou a passar uma série de coisas na cabeça de Abraão, na mente de Abraão, como por exemplo, como que eu posso fazer para providenciar, para trazer uma substituição para este filho da promessa? Obviamente eu não quero que o meu filho morra, eu não quero que o meu filho seja sacrificado, apesar de que Deus me pediu isso. Será que eu consigo alguma outra provisão para entrar no lugar de Isaac? Então provavelmente passou na cabeça de Abraão, vou sacrificar Ismael. Ismael é o outro filho que eu tenho, ele não é o filho da promessa. Será que se eu colocar Ismael no lugar vai dar certo? Só que daí ele se lembrou que Deus tinha pedido o filho da promessa, era um único filho. Abraão não tinha mais nenhum outro filho que era um filho da promessa. Só havia um único filho que era o filho da promessa. Então Abraão ele ficou sem solução. Abraão ele não precisava prover alimento. Ele não precisava prover roupa, finanças, não. Ele precisava prover um filho da promessa. E esta provisão Abraão não tinha. Abraão não tinha como prover, porque ele só tinha um, era um único, Isaac. Então, na cabeça de Abraão, né, eu imagino, a gente pode imaginar, traduzir isto pelo que nós lemos no contexto, aqui na palavra de Deus,
que Abraão, para fazer esta declaração, Abraão fez essa declaração: meu filho, Deus proverá. Fique tranquilo, Isaac. Isaac, não tenha medo. Isaac, vai dar tudo certo. Por quê? Porque o meu Deus proverá. Agora, para Abraão fazer uma declaração como essa, é porque Abraão, em algum momento da subida da montanha, imaginou: Deus tem que ter um filho da promessa. Deus tem que ter a provisão. Deus precisa providenciar alguma coisa para entrar no lugar de Isaac. Porque é meu filho. Deus tinha prometido que ele me daria esse filho. A promessa é uma multidão, a promessa é toda uma descendência, e essa descendência ela só pode acontecer por meio de Isaac. Então, assim, não tem como, é impossível. Deus agora está levando a vida de Isaac, não tinha sentido. Então, na cabeça de Abraão, ele pensou: só tem que ter uma solução. Deus proverá. Era isso que estava no coração de Abraão. Então Abraão ele faz essa declaração. E querido, olha que engraçado, porque a declaração que Abraão faz é uma declaração de fé. A declaração que Abraão faz é uma declaração de previdência. Abraão ele está profetizando sobre algo que ele nem mesmo conhecia. Abraão ele está prevendo um futuro que ele nem mesmo conhecia. Abraão ele não sabia, ele não conhecia sobre aquilo que aconteceria talvez centenas de anos depois. Mas aqui Abraão escolheu crer num Deus que traria uma provisão para aquilo que ele necessitava naquele momento. Então somente um filho da promessa poderia ser provisão naquele momento. Abraão creu que Deus proveria para ele. A única solução da provisão seria um filho da promessa. Então Deus ele teria que intervir no caso ali. Então vamos continuar lendo esse texto muito interessante de Gênesis, continuando ainda em Gênesis 22, mas agora vamos pular para o versículo 12 e 14. Olha o que diz ali. Abraão ele tinha pegado a espada, tinha pegado ali a sua faca para matar Isaac, para sacrificar Isaac no altar. Mas quando ele pega aquela faca, um anjo aparece. Olha o que diz no versículo. Disse o anjo a Abraão: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, Jeová Jirê. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Olha que engraçado. Abraão disse Jeová Jirê porque ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Por isso que Abraão faz essa declaração, Jeová Jirê. Porque o que significa Jeová Jirê? Deus proverá no futuro, Deus trará provisão. Só que se você for olhar aqui nesse texto, Abraão dá o nome depois de Deus já ter provido para ele o cordeiro para fazer o sacrifício. Então a declaração que Abraão faz, Jeová Jirê, Deus proverá, Abraão não estava se referindo à situação atual que já havia sido provida. Mas Abraão estava fazendo uma declaração profética sobre o Filho de Deus, o único cordeiro, aquele que viria para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Abraão aqui, na verdade, está sem a lógica humana, ele não tinha esse conhecimento, fora de tudo. Abraão está conseguindo visualizar a cruz. Abraão está fazendo uma declaração: existe um único filho, um cordeiro que virá morrer por nós. Ele está declarando, ele está dizendo: o meu Deus proverá um cordeiro. O meu Deus proverá um filho da promessa. Olha que engraçado, meu querido, porque naquela história, naquele momento, Deus não traz um único filho para Abraão. Abraão sabia que a única forma de Isaac não ser morto seria um outro filho da promessa morrer no seu lugar. Mas, ao contrário, porque Deus não tinha pedido um carneiro para ser sacrificado. Deus não tinha pedido um cordeiro para ser sacrificado. Deus tinha pedido o filho da promessa. Então, como que Deus volta atrás na sua palavra? Deus não voltou atrás na sua palavra.
Acontece que o cordeiro já havia morrido antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz que o cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Então, é como se profeticamente Abraão já tivesse uma visão sobre Cristo, Abraão já tivesse uma visão sobre aquilo que haveria de acontecer, e pela fé, Abraão testificou da provisão do Pai Celestial naquele momento. Querido, muito interessante essa declaração, porque Abraão, ele faz uma declaração futura que haveria de se cumprir centenas de anos depois. Agora eu te pergunto, o que Deus proverá? O que Deus proverá? A resposta é um cordeiro. Deus proverá um cordeiro. Deus não providencia coisas. Se você for pensar que Deus ele é um Deus provedor, que providencia coisas naturais para mim e para você, isso é muito pequeno. Me desculpe. É muito pequeno eu e você pensarmos que a provisão de Deus ela está atrelada simplesmente com coisas materiais, com coisas terrenas. A provisão de Deus, ela está em Cristo Jesus. A provisão de Deus é o próprio Cristo Jesus. Jesus como único Filho de Deus, aquele que seria a provisão em nosso lugar. João capítulo 1, versículo 29. É uma passagem muito interessante, quando João Batista está lá batizando as pessoas. E de repente João Batista ele avista Jesus, olha o que diz ali. Jesus aproximando-se, João disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Neste momento, João Batista está reconhecendo Jesus, ele está dizendo, olha lá, este é o Cordeiro, este é o único Filho, este é o Filho da promessa que vai tomar o nosso lugar, é Cristo Jesus, ele é a provisão do próprio Deus. É como se Abraão estivesse dizendo, olha lá, é como se João Batista estivesse dizendo, lá atrás, centenas de anos atrás, Abraão fez uma declaração profética, Deus proverá, e agora nós estamos vendo a provisão de Deus diante dos nossos olhos, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu querido, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós precisamos é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa provisão. A provisão de Deus para mim e para você é o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de nada além de Cristo Jesus. Querido, será que você pode dizer isso comigo? Não me falta nada. Será que você pode dizer isso comigo? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não me falta nada. Não me falta nada. Porque Jesus é a minha provisão. Jesus é a minha provisão. Porque Deus é o meu provedor. Então, o que Deus nos providencia? Deus nos providencia Cristo Jesus, o Filho. E no Filho nós temos acesso a todas as coisas, a todas as bênçãos celestiais. No Filho, nós temos o suprimento de todas as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades emocionais. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante para você entender e para você levar contigo nessa noite, depois dessa pregação. O interesse maior de Deus é em você. Deus ele é o maior interessado na sua vida. Não pense que crises emocionais que você passa são nada para Deus. Não pense que situações difíceis nas suas finanças são nada para Deus. Não! Deus se importa com você. Deus olha para a sua situação. Deus ele vê o que você está passando neste momento. Deus Pai, ele olha nos seus olhos. Ele olha quando ninguém está vendo. Ele vê o teu choro, ele vê a tua ansiedade, ele vê a tua preocupação, ele está preocupado com isso, e foi por causa disso que ele providenciou, que ele trouxe a provisão, Cristo Jesus. Foi por isso que Deus foi motivado no seu amor a entregar Jesus Cristo. Meu querido, a motivação do meu Deus, do teu Deus, não é uma motivação egoísta. Deus não entregou Jesus Cristo para que a gente fosse um bando de robô que vai ficar prestando adoração a Ele. Não, Deus ele é interessado em você. Deus ele é interessado no relacionamento com você. E eu gostaria de continuar essa ideia. Deus ele não irá prover, Ele já proveu. Pare de dizer Deus proverá.
Pare de dizer, amém, eu creio, Deus proverá. Não! Diga comigo, Deus já trouxe a minha provisão. Amém. A minha provisão eu tenho em Cristo Jesus. Por isso que hoje a nossa cabeça, a nossa mentalidade, ela não está mais colocada no futuro, mas ela está colocada numa certeza em fé por meio de Cristo Jesus. Tudo que você tem necessidade está em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Não viva como se você ainda tivesse necessidade de alguma coisa. Não viva como se você ainda precisasse conquistar alguma coisa, mas olhe para Cristo Jesus e entenda que nele a provisão já é certa, entenda que nele a provisão já foi declarada, já foi decretada. Mas agradeça por aquilo que o Pai já fez por você. E o que o Pai já fez por nós? O Pai já providenciou. O Pai já proveu. O Pai já entregou Cristo Jesus. Agora eu quero levar você para um pensamento muito interessante nessa noite relacionado a este assunto. Jesus é a provisão. Então a minha pergunta para você é: nós podemos ser provedores de alguma coisa? Será que eu e você temos o que é necessário para sermos provedores? Aqui nós temos homens, maridos, chefes de casa, né? E você se vê como provedor da sua casa. Talvez aqui nós temos mulheres, mães, mulheres de negócios, mães solteiras ou até mesmo casadas que trazem a provisão para sua casa. Será mesmo que eu e você somos responsáveis por trazer a provisão para outras pessoas? Será mesmo que eu e você somos responsáveis pela nossa própria vida? Ou será que nós temos um provedor? Ou será que a nossa provisão está em alguém muito maior do que nós? Eu quero te levar a um pensamento nessa noite de que eu e você não somos suficientes para trazer a provisão. Se eu e você, como seres humanos, não somos suficientes para trazer a provisão porque somos fracos, porque somos debilitados, como nós podemos acessar a provisão? Né? Então, é muito importante nós termos este pensamento aqui. Vamos lá. Vou fazer algumas declarações aqui. Nós não podemos prover vida. Nós não podemos prover alegria. Nós não podemos prover a paz. Você não pode prover o cuidado. Você não pode prover riquezas. Você não pode prover santidade. Por que a gente não pode prover todas essas coisas? Porque nós não somos a matéria-prima. Lembra do que eu falei no início dessa pregação? A única maneira de se ter provisão é se tendo matéria-prima. Eu só consigo ter uma reserva, um estoque de alguma coisa, se eu tiver uma matéria-prima para suportar esta provisão. Lembrando do exemplo da plantação de cana-de-açúcar. Eu só posso produzir açúcar e ter um abastecimento de açúcar se eu tiver plantação de cana-de-açúcar. Então a minha plantação de cana-de-açúcar é a minha matéria-prima para que a minha provisão seja o açúcar. Então nós precisamos entender que Deus ele também tem uma matéria-prima. Nós precisamos entender que eu e você não somos a matéria-prima. E porque eu e você não somos a matéria-prima, nós não somos suficientes, habilitados, capacitados para trazer a provisão. Se eu e você fôssemos capazes de trazer, por exemplo, a provisão da vida, não haveria mais câncer, não haveria mais morte de pessoas, nós mesmos iríamos dar vida para as pessoas, a gente teria capacidade de dar vida, ou seja, nós seríamos o criador da vida, nós seríamos o autor da vida. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas só por o nosso Deus ser soberano, Ele é o autor, Ele é o consumador de todas as coisas, Ele é o detentor de tudo. Então somente Deus que possui a matéria-prima para gerar provisão. Então, meu querido, você pensar que você é o provedor da sua própria vida é um pensamento totalmente orgulhoso. É um pensamento totalmente arrogante. Quando você pensa que você está no controle da sua própria família, né? Você está no controle, você está como provedor da sua família. Então eu vou dar aqui para minha família, eu vou providenciar aquilo que eu preciso. Não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso achar um meio de conseguir trazer a provisão. Então, o que é isso?
Isso é você tentar entrar num lugar que não é seu para estar. O lugar de provedor nunca foi estabelecido para ser nosso, porque nós não temos a matéria-prima necessária para prover. Então, quem nós somos? Se eu e você não somos donos de nada, se eu e você não somos aqueles que têm a matéria-prima, o que nós somos? Querido, Deus nos faz administradores da sua herança. Deus nos chama de administradores. É muito importante você entender que todo recurso que chega nas suas mãos, é muito importante você entender que todas as coisas que você tem acesso, nada disso vem de você. Nada disso, o seu salário, os bens, tudo que você tem, a sua saúde, a sua família, as pessoas, nada vem de nós. Nada vem de você, nada disso é produzido pelo próprio ser humano. Mas eu e você somos providos, nós temos a provisão do nosso Pai Celestial. Então, com essa ideia, o que Cristo Jesus nos tornou? Jesus Cristo nos tornou administradores desta provisão que o Pai nos deu. Então, com o entendimento de administradores, nós entendemos que nada é nosso. Nós entendemos que nós estamos apenas administrando, sai um peso das nossas costas, você está entendendo? Porque o peso de trazer a provisão no final do mês não é teu. O peso de trazer a provisão é do nosso Pai Celestial. E por isso que nós devemos descansar. A Bíblia nos ensina a lançar sobre Jesus Cristo as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Se é o próprio Deus que veste os lírios dos campos, que alimenta os pássaros, por que eu e você temos que nos preocupar com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir? Não! A nossa provisão está no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa provisão. Amém, meu querido? E para concluir essa ideia, porque nós não somos a matéria-prima, somente o autor da vida tem a matéria-prima, nós precisamos buscar essa provisão em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, ele é a provisão. Agora, quem é a matéria-prima? O que é a matéria-prima? Vamos ler comigo o último versículo, o penúltimo versículo dessa noite, que está em Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Querido, a provisão que eu e você recebemos, ela não tem um prazo de validade. A provisão que eu e você recebemos não é pequena. A provisão que eu e você recebemos é uma provisão abundante. É uma provisão imensa. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós recebemos a imensa provisão da graça. Ou seja, é uma provisão que não tem esforço humano envolvido, não tem tarefa humana envolvida, é uma provisão que vem direto de Deus. De quem que foi o trabalho? O trabalho foi de Deus. Entenda isso, meu querido. O trabalho foi do nosso Senhor em morrer por mim e por você, em se entregar como o único filho. Entenda isso. A única maneira do único filho ser providenciado era se um Pai Celestial entregasse o seu único filho para morrer por uma raça humana, que agora pode ser chamada de filho de Deus. Entenda isso. A nossa provisão está em Cristo Jesus. Repita comigo essa frase. A minha provisão está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa provisão, amém? O que diz em João 3,16, um versículo que todos nós conhecemos? João 3,16 revela a matéria-prima. Para que Jesus fosse a provisão, precisava ter uma matéria-prima. Nós aprendemos no início dessa pregação que não se tem provisão se não tiver matéria-prima. Então, qual foi a matéria-prima que Deus usou para gerar, para produzir provisão? O amor. A matéria-prima de Deus é o amor. E
Deus, ele é amor. Por Deus ser amor, ele pode trazer a provisão. Então o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira que Deus amou? De tal maneira. Deus amou e amou você. Deus, ele te amou. Deus te amou, meu querido. Ele te amou. Te amou de tal maneira que ele deu o seu filho, ele providenciou, ele entregou a provisão, ele supriu a necessidade do homem, ele entrou no lugar de morte que o homem deveria ocupar, ele providenciou, ele traz a provisão, ele substituiu. O sacrifício de Cristo Jesus é um sacrifício substitutivo por nós. Entenda isso, Deus amou. Ele usou a matéria-prima do amor para providenciar, para prover aquilo que eu e você necessitaríamos. Por isso, meu querido, quão triste é, quão decepcionante é quando filhos de Deus têm pensamentos de falta, têm pensamentos de ansiedade com relação às coisas dessa vida. Quão triste é quando eu me deparo com a minha alma entrando num lugar de morte, de tristeza, de depressão, por causa da falta, talvez, de dinheiro, por causa da falta, talvez, de calor humano, por falta, talvez, de coisas que... Tá conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Quão triste é quando filhos de Deus, que deveriam reconhecer a provisão, que deveriam buscar acesso nesta provisão, acabam se colocando num lugar de falta, de necessidade, e esquecem que a provisão, ela não irá acontecer, ela já aconteceu. Se esquecem e começam a orar desse jeito: ai Deus, por favor, traz a provisão. Deus, por favor, tem misericórdia de mim e traga a provisão que eu preciso. Só que Deus Pai, ele está lá no céu dizendo: meu filho, eu já providenciei. Meu filho, a provisão já está. Há 2000 anos atrás, já morreu, já ressuscitou. Você já tem a provisão em Cristo Jesus. E sabe por que muitas vezes nós acabamos ficando neste lugar de desespero? Porque eu e você escolhemos, pensamos que podemos produzir alguma matéria-prima diferente para trazer a provisão. E sabe o que é essa diferente matéria-prima? Justiça própria, esforço humano. Nós nos voltamos de novo para a lei. Nós nos voltamos de novo para a meritocracia. Nós nos voltamos de novo para um lugar de peso, de tentar trazer uma provisão de que eu e você somos incapazes de providenciar. Por exemplo, quando você está passando por uma fase no seu casamento em que você e o seu cônjuge não estão conseguindo se entender, e você como homem ou você como mulher vai lá tentar buscar uma matéria-prima para suprir, para trazer a provisão para o seu cônjuge. Ah não, eu preciso fazer mais alguma coisa, preciso levar para jantar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu preciso de alguma maneira tentar descobrir o que eu posso fazer para que eu traga uma provisão de amor para minha esposa, para que eu possa trazer uma provisão para que ela se sinta dessa maneira. Querido, a sua esposa nunca vai se sentir da maneira como Deus pode fazer ela se sentir. Existem sentimentos que você nunca poderá providenciar para sua esposa. Existe uma segurança, homem, que você nunca poderá trazer para sua família. Existe um cuidado, mulher, que você nunca conseguirá trazer para os seus filhos. Por mais que você tente, por mais que você seja a melhor dona de casa, a melhor mãe, você nunca conseguirá ser provedora como Deus pode ser provedora para os seus filhos. Você, jovem, nunca poderá ser provedor para a sua própria vida. Entenda isso nessa noite. Eu e você somos insuficientes para trazer provisão. Mas a suficiência de Cristo basta.
A graça, a imensa provisão da graça de Deus basta. Quando será suficiente para mim e para você? Cristo. Quando, meu querido, que Cristo Jesus será suficiente? Entenda isso, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Ele é a nossa provisão. Jesus é a minha provisão. Receba essa palavra nessa noite. Creia nessa palavra nessa noite. A tua provisão nunca poderá ser produzida por você mesmo. Apenas o teu Pai Celestial é que pode providenciar todas as coisas. E eu gostaria de finalizar com isso. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Diga assim comigo: todas as minhas necessidades. Diga assim comigo: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, querido? A provisão é Cristo. E na provisão nós temos tudo o que nós necessitamos. Cristo é a nossa provisão. Entenda isso. O dinheiro não é a tua provisão, a comida não é a tua provisão, a saúde não é a tua provisão, equilíbrio emocional não é a tua provisão. A tua provisão, a minha provisão é Cristo Jesus. E na provisão de Cristo Jesus, nós acessamos todas as coisas que nós necessitamos. Creia nessa palavra, receba esta palavra e continue abençoado.